O silêncio daquela manhã parecia pesado demais para ser só um silêncio comum. Era como se o próprio universo estivesse esperando para ver se ele finalmente entenderia. Ele se olhou no espelho e, por um instante, não reconheceu a pessoa que o encarava de volta. Não eram apenas as rugas da preocupação ou o cansaço dos últimos anos. Era a ausência de identidade, a sensação de que vivia preso entre o que os outros esperavam dele e o que ele sonhava para si. E naquele instante, uma pergunta ecoou dentro de si com a força de um trovão: por que continuo esperando a permissão do mundo para ser quem eu já sei que sou? Foi aí que ele percebeu a mentira que vinha aceitando há tanto tempo. A mentira que nos dizem desde crianças, a de que só podemos nos sentir merecedores do sucesso depois que alcançamos alguma prova tangível. Depois do emprego certo, depois da conta recheada, depois do reconhecimento alheio. Mas e se tudo isso estivesse invertido? E se na verdade, nada disso viesse antes da decisão de simplesmente ser? De repente, ele entendeu que estava vivendo como um ator que só se permitiria interpretar seu papel depois que a plateia começasse a aplaudir. Mas o aplauso nunca vem antes da atuação. É no momento em que você pisa no palco e encarna o personagem, mesmo sem garantia de nada, que a história começa a acontecer. E ele percebeu que sua história precisava começar agora. Lembrou-se das palavras de Napoleão Hill: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas para acreditar de verdade, era preciso assumir já, hoje, a identidade do homem que queria ser amanhã. Era preciso vestir aquela postura, falar com aquela segurança, tomar decisões com aquela convicção. Não por arrogância, mas porque esse era o único caminho para transformar o invisível em realidade. Ele fechou os olhos por um instante e imaginou. Imaginou a vida que sempre desejou, em cada detalhe. Sentiu a confiança percorrendo seu corpo, ouviu o som do aplauso silencioso do destino, enxergou o futuro como se já fosse presente. E naquele momento, algo mudou dentro dele. Não era mais uma fantasia. Era uma lembrança antecipada do que já lhe pertencia. Ao abrir os olhos, ele estava diferente. Ainda no mesmo quarto, ainda com as mesmas contas para pagar, ainda sem nenhum sinal imediato de mudança. Mas por dentro, já não era mais o mesmo. Agora, carregava a presença de alguém que sabia quem era, mesmo que ninguém mais soubesse ainda. As pessoas ao redor começaram a notar. Não porque ele gritasse ou exibisse sua nova postura, mas porque a energia dele havia mudado. Ele falava menos, mas cada palavra parecia mais firme. Ele andava com um ar de quem já sabia para onde ia, mesmo que a estrada ainda não estivesse traçada. Ele não pedia mais permissão para sonhar, para decidir, para ser. E isso fez toda a diferença. O segredo não era esperar que as circunstâncias mudassem para se sentir bem-sucedido. O segredo era se tornar bem-sucedido por dentro e deixar que o mundo corresse atrás. É isso que a maioria nunca entende. Você não precisa do aplauso para atuar bem. Você não precisa do título para se comportar como alguém digno dele. Você não precisa do dinheiro para andar com a postura de quem já é próspero. O sucesso não é uma consequência. O sucesso é um estado de ser. E quando você se permite assumir essa identidade antes mesmo que o mundo a reconheça, algo mágico acontece. O mundo começa a se reorganizar para acompanhar o seu novo ritmo. As oportunidades surgem, as portas se abrem, as pessoas certas aparecem, não por acaso, mas porque você já está pronto para elas. Então ele sorriu para o espelho, mas dessa vez não foi um sorriso tímido ou cansado. Foi um sorriso de quem finalmente entendeu que não precisava mais esperar. Não precisava mais pedir desculpas por sonhar, não precisava mais se encolher para caber nas expectativas alheias. Ele já era o homem que sempre quis ser. Agora, só precisava continuar caminhando até que o mundo enxergasse isso também. E se você chegou até aqui ouvindo essa história, saiba, não é coincidência. É porque você também sente, lá no fundo, que já está na hora de assumir a identidade do seu sucesso antes que ele chegue. Comente aqui qual é a versão de você mesmo que já existe aí dentro e que você decidiu começar a viver hoje. Curta este vídeo como quem declara: eu escolho ser quem sempre fui por dentro. E inscreva-se agora para continuar essa jornada conosco,
porque juntos é mais fácil lembrar que o sucesso começa primeiro no coração e depois no mundo. Hoje, você não apenas ouviu uma história, você deu o primeiro passo para se tornar inesquecível. E isso já é um privilégio reservado para poucos. Seja bem-vindo à sua nova história. Ele acordou no dia seguinte com algo diferente queimando no peito. Pela primeira vez em muito tempo, não sentiu a necessidade de provar nada para ninguém. Não precisava mais esperar por um sinal, por uma confirmação externa, por um elogio que lhe dissesse que estava no caminho certo. Ele já sabia. Algo dentro dele já havia decidido, aquele seria o dia em que ele começaria a agir como quem já é. E essa pequena chama o fez perceber uma verdade ainda mais profunda: não basta apenas assumir mentalmente a identidade do sucesso. É preciso alimentar essa identidade todos os dias, com pequenas escolhas que a sustentem. Porque a mente esquece rápido quando não é treinada, e a velha identidade sempre tenta puxar você de volta para a mediocridade, para a inércia, para o medo. Então ele respirou fundo, e antes mesmo de se levantar da cama, fez um exercício que se tornaria o ritual mais importante da sua nova vida. Ele visualizou, mas dessa vez não apenas como um sonho distante. Ele se viu já vivendo o que desejava. Se viu levantando da cama com disposição, com uma postura ereta, com um olhar que transmitia certeza. Se viu tomando café com a calma e a disciplina de alguém que já comanda sua própria história. Se viu vestindo-se com cuidado como quem respeita a própria presença. E enquanto fazia isso, sentia dentro do corpo a energia daquele futuro. Sentia-se já sendo aquele homem que por tanto tempo só existia em sua imaginação. Não era só sobre ver, mas sobre sentir. Essa prática simples transformou o resto do seu dia. Porque quando você começa amanhã agindo como a versão mais bem-sucedida de si mesmo, você não permite que o dia te engula. Você se coloca no comando. Ao longo do dia, outras escolhas começaram a alinhar-se naturalmente a essa nova identidade. Ele percebeu que já não aceitava conversas vazias que antes drenavam sua energia. Notou que dizia não com mais firmeza para distrações que antes roubavam seu tempo. Percebeu que o tom da sua voz carregava mais autoridade, mesmo em situações pequenas. E ao final da tarde, quase sem perceber, ele já havia dado pequenos passos concretos para aquele futuro que parecia tão distante apenas ontem. O segredo estava em não esperar que o mundo mudasse para se sentir merecedor. Estava em decidir todos os dias viver como alguém que já venceu. Com o passar das semanas, essa prática deixou de ser estranha. Tornou-se natural. O espelho passou a refletir não mais um impostor tentando parecer confiante, mas um homem realmente alinhado com o próprio destino. E isso não passou despercebido. As pessoas ao redor começaram a notar a diferença. Perguntavam o que ele estava fazendo de diferente. De onde vinha aquela confiança tranquila, aquela clareza no olhar. E ele apenas sorria, porque sabia que não era um segredo complicado, era apenas o poder de viver como quem já é, antes que o mundo valide. Esse poder está aí para você também. Você não precisa esperar que a vida te dê um diploma para se sentir pronto. Não precisa esperar que alguém te escolha para se sentir digno. Não precisa pedir permissão para ser. Comece amanhã já vestido da sua melhor versão. Faça o que precisa ser feito mesmo quando ninguém estiver assistindo. Sinta, fale e haja como alguém que já alcançou aquilo que sonha. E para que essa chama não se apague, permaneça nessa jornada comigo. Inscreva-se agora para continuar recebendo reflexões que vão manter sua mente focada e sua identidade afiada. Porque juntos, cada dia será mais uma chance de lembrar que você já é tudo o que precisa ser. O sucesso não chega para aqueles que esperam sentados. Ele floresce na vida daqueles que decidem, de uma vez por todas, levantar-se como donos do próprio destino. E você, já decidiu? Ao longo dos dias, ele começou a perceber algo curioso. A mente parecia resistir à nova identidade que ele vinha cultivando. Era como se, a cada vez que se levantava com a postura ereta, e a confiança de quem já havia vencido, uma pequena voz surgisse em sua cabeça sussurrando: quem você pensa que é? Você não chegou lá ainda. Essa voz, no início, quase o fazia recuar, mas foi nesse ponto que ele começou a entender que a mente não é naturalmente sua aliada.
Ela precisa ser treinada, fortalecida, moldada. A cada vez que aquela voz o questionava, ele decidia responder em silêncio: eu sou exatamente quem eu acredito ser. E pouco a pouco, essa decisão se transformava em convicção. Ele percebeu que a mente é como um músculo: se você não a treina, ela enfraquece. Se você não a educa, ela te arrasta para as antigas inseguranças, para os velhos hábitos. Mas quando você insiste, quando a desafia, ela se fortalece. A cada manhã, ele reforçava essa musculatura invisível. Mesmo quando nada parecia diferente por fora, ele se concentrava naquilo que mudava por dentro, a certeza de que era digno da vida que desejava viver. Nos momentos difíceis, quando as circunstâncias externas o testavam, uma crítica inesperada, um fracasso pequeno, um atraso nos resultados, ele respirava fundo e se lembrava: a forma como eu reajo a isso vai definir quem eu sou daqui para frente. E então, respondia com calma. Não se permitia afundar em desespero, nem desistir por causa de uma pedra no caminho. Era como um atleta que treina sob chuva, sabendo que a disciplina construída ali vai fazê-lo mais forte quando o sol voltar a brilhar. Ele passou a entender que os grandes homens e mulheres que admirava nunca haviam esperado sentir-se prontos para agir. Eles simplesmente escolhiam continuar, mesmo quando tudo dentro deles dizia para parar. Foi estudando histórias como a de Roger Bannister, que quebrou a barreira dos 4 minutos na milha, que ele compreendeu: primeiro você vence na mente. Só depois o corpo e o mundo seguem. Bannister correu aquela corrida 1000 vezes em sua imaginação antes de conseguir correr uma vez na pista. Ele treinou seus pensamentos, suas crenças, sua mentalidade, até que a mente já não aceitasse menos do que a vitória. E isso mudou tudo. Ele passou a aplicar essa filosofia em cada detalhe da vida, ao se vestir, ao falar, ao tomar decisões, ao enfrentar as dificuldades diárias. Cada ato se tornava uma pequena afirmação de que ele já era aquele que queria ser. E com o tempo, algo fascinante começou a acontecer: a resistência mental diminuía. A nova identidade já não parecia uma máscara. Ela se encaixava como uma segunda pele. As pessoas ao redor já não viam nele um impostor, mas um homem que sabia para onde estava indo. E ele entendeu, então, que a construção dessa nova mente não era um evento único, mas um processo contínuo. A cada dia em que ele escolhia acreditar mais em si mesmo, mais força sua mente ganhava para sustentar essa nova realidade. E finalmente, ele sorriu ao perceber: o sucesso verdadeiro não está lá fora, esperando você conquistá-lo. O sucesso verdadeiro começa no silêncio da sua mente, no momento em que você decide jamais desistir de acreditar em quem já é por dentro. Foi nesse instante que ele sentiu que não havia mais volta. A mente dele já não era mais a mesma. E por isso, sua vida jamais seria também. Com o passar das semanas, a transformação que ele sentia por dentro começou a se manifestar em cada detalhe à sua volta. Era impossível não notar: seus gestos estavam mais firmes, seu olhar mais seguro, sua voz mais calma e assertiva. Pequenas situações do dia a dia, que antes o faziam estremecer, agora pareciam testes fáceis, quase triviais. Ele se surpreendia consigo mesmo ao perceber que aquela nova versão não precisava se esforçar para parecer confiante. Ela simplesmente era. E foi aí que ele descobriu uma segunda verdade poderosa: a disciplina não é apenas mental. Ela também é visível, concreta, física. As escolhas que você faz no mundo material reforçam a identidade que você decide assumir no invisível. Certa manhã, arrumando a mesa do trabalho, ele notou o quanto sua organização externa refletia sua mente interna. Não havia mais pilhas de papéis desordenados, nem aquele caos silencioso que antes ele aceitava como normal. Tudo ao seu redor agora comunicava clareza e intenção. A cada dia, ele percebia que os detalhes contam: a roupa escolhida com cuidado, a postura ao sentar-se, o tom de voz ao atender uma ligação, o cumprimento firme a um desconhecido. Ele percebeu que o mundo responde aos sinais que você emite. E os sinais que você emite não são só suas palavras, são a sua energia, a sua postura, a sua disciplina diária. Certa tarde, ao caminhar por uma rua movimentada, ele se pegou observando outras pessoas ao redor.
Muitos pareciam perdidos, cabisbaixos, arrastando os pés como quem vive sem destino. Ele também já foi assim, mas agora caminhava com a cabeça erguida, não por arrogância, mas por convicção, e percebeu como isso influenciava até mesmo a forma como as pessoas reagiam a ele, atendentes mais gentis, olhares respeitosos, portas que se abriam. Era como se o universo entendesse a mensagem que ele enviava e devolvesse a mesma frequência. E essa consciência trouxe consigo um novo nível de responsabilidade. Porque ele entendeu que não se tratava apenas de mudar para si mesmo, mas de se tornar uma referência para os outros. A cada vez que alguém o observava, ele inspirava silenciosamente a possibilidade de transformação. Por isso, a disciplina precisava ser constante, mesmo quando ninguém estava olhando. Afinal, era nos bastidores que a verdadeira identidade se forjava. Cada escolha era uma oportunidade para reafirmar: eu sou quem eu escolho ser. Ele também começou a perceber a importância dos ambientes que frequentava. Antes, aceitava convites para lugares que nada acrescentavam, gastava tempo com conversas vazias, envolvia-se em situações que só reforçavam sua antiga versão. Agora, era mais seletivo. Escolhia lugares e pessoas que refletiam quem ele queria ser, não quem ele costumava ser. E isso não era fácil. Muitas vezes, sentia-se deslocado, quase como um impostor, ao estar em espaços maiores do que aqueles a que estava acostumado. Mas sempre se lembrava: se estou aqui é porque já pertenço. Com o tempo, esse desconforto foi dando lugar à naturalidade. Ele começou a ser notado. Foi convidado para oportunidades que jamais imaginaria. Pessoas começaram a procurá-lo para pedir conselhos, para entender o segredo daquela transformação silenciosa. Ele sorria, porque sabia: não havia segredo algum além da decisão diária de agir como quem já é. E se você está ouvindo esta história agora, é porque algo dentro de você já reconhece esse chamado. Você já sente que está pronto para dar esse próximo passo. Então, se essa mensagem acendeu em você uma fagulha, curta este vídeo agora. Marque para si mesmo que você já escolheu viver com essa mesma disciplina e presença. Porque cada ação conta, e você merece lembrar-se disso todos os dias. Afinal, não são os grandes saltos que mudam uma vida, são os pequenos passos firmes, tomados todos os dias, até que você se veja vivendo a vida que sempre imaginou. O que ele não esperava, no entanto, era o quanto a jornada também revelaria verdades incômodas sobre si mesmo. Porque ao assumir diariamente aquela nova identidade, a de um homem já bem-sucedido, dono do próprio destino, ele começou a perceber o peso das crenças antigas que ainda habitavam em algum canto escondido da mente. Mesmo com toda a disciplina, mesmo com a postura mais firme, havia momentos em que algo dentro dele sussurrava: e se não der certo? E se você não for suficiente? Esses pensamentos surgiam nos intervalos do silêncio, quando ninguém estava por perto para assistir ao espetáculo da confiança. À noite, sozinho, ele se pegava confrontando uma realidade que poucos têm coragem de encarar: mudar por fora é relativamente fácil. Mudar por dentro exige coragem. E foi ali que ele percebeu uma das lições mais valiosas de todas. O sucesso verdadeiro não é apenas sobre forjar uma identidade nova. É também sobre desarmar a velha. Ele começou a revisitar mentalmente os momentos em que sentiu vergonha de si mesmo. As vezes em que se sabotou porque não acreditava merecer mais. As oportunidades que deixou passar por medo de não estar pronto. Os relacionamentos em que se encolheu para caber na expectativa de alguém. E à medida que se lembrava desses momentos, entendia que todos eles tinham origem em algo maior: a história que vinha contando para si mesmo desde sempre. Uma história de limitações herdadas, de traumas não curados, de rótulos que os outros lhe impuseram e ele aceitou sem questionar. Esses pensamentos eram como âncoras invisíveis. Mantinham-no preso à margem enquanto o novo eu já tentava navegar para alto mar. E foi nesse ponto que ele tomou a decisão mais difícil, mas mais libertadora, de toda a sua jornada: perdoar-se. Perdoou-se por ter acreditado nas mentiras que lhe contaram quando era jovem. Perdoou-se por ter tido medo de sonhar grande. Perdoou-se por cada vez que desistiu cedo demais. Por cada vez que se contentou com pouco por não se achar digno demais.
Porque a verdade é que ninguém chega a uma nova vida carregando o peso do passado. Para caminhar mais leve, ele precisou abrir mão de velhas identidades. Essa mudança não aconteceu de um dia para o outro. Em muitos momentos, ele precisou sentar-se consigo mesmo e lembrar: eu não sou mais aquele homem. Cada vez que uma antiga insegurança aparecia, ele a encarava e repetia mentalmente: você não me define mais. E aos poucos, foi sentindo as correntes se soltarem. Curiosamente, ao se libertar dessas amarras internas, ele começou a notar mudanças ainda maiores do lado de fora. As oportunidades não pareciam mais tão distantes. As pessoas ao seu redor começaram a tratá-lo com ainda mais respeito. Não porque ele gritasse por isso, mas porque sua energia transmitia autenticidade. Ele percebeu que o que transforma verdadeiramente alguém não é apenas a imagem que projeta, mas a paz que carrega por dentro. E paz só nasce quando você decide abandonar a velha narrativa. Ele já não se preocupava mais com quem havia sido antes. Esse homem antigo já não existia. Tudo o que importava era a história que escolhia escrever a partir de agora. E a cada dia, ao caminhar com a cabeça erguida, sentia mais e mais que essa nova versão não era apenas uma meta distante. Era ele, finalmente inteiro. Sem máscaras, sem pesos desnecessários, sem pedir desculpas por ser quem sempre quis ser. Naquele momento, ele entendeu: o verdadeiro sucesso não é só sobre construir o novo. É também sobre ter coragem de soltar o que não serve mais. Porque só quando você deixa para trás o homem que não era suficiente, é que pode dar lugar ao homem que sempre foi. Essa nova leveza que ele conquistou, fruto do perdão a si mesmo e da coragem de abandonar velhas crenças, abriu um espaço silencioso dentro dele. Um espaço que antes estava ocupado por ruído, por dúvidas, por vozes internas que sempre lhe diziam para parar. Agora havia silêncio. E nesse silêncio, ele descobriu algo poderoso: a visão. A verdadeira visão. Não aquela que se escreve às pressas num pedaço de papel depois de um seminário motivacional, nem aquela que é apenas uma lista de metas para cumprir antes do próximo aniversário. Mas uma visão profunda, visceral, que se instala como um mapa invisível dentro do peito. Ele entendeu que sucesso não é apenas fazer mais ou ter mais. É ver mais. É ter clareza suficiente para enxergar o que a maioria não vê. Um destino maior, uma missão mais elevada, algo que não se limita a prêmios, títulos ou números. E então ele se permitiu sonhar com detalhes. Fechou os olhos e viu a vida que queria construir, a casa que não era apenas um lugar para dormir, mas um refúgio de paz para sua família. O trabalho que não era apenas fonte de renda, mas plataforma para impactar vidas. O corpo saudável, que não era apenas estética, mas energia para viver seus dias com propósito. Essa visão não veio como uma meta pragmática. Veio como uma sensação. Uma imagem tão vívida, que quase podia tocá-la. Sentia o calor do sol numa manhã calma no quintal da casa dos seus sonhos. Sentia o som das pessoas agradecendo pelo impacto do seu trabalho. Sentia a tranquilidade de deitar-se à noite com a consciência limpa e o coração em paz, e ele entendeu que era isso que sustentava a disciplina. Não eram as regras frias, não era a pressão social. Era essa visão. Era ela que dava sentido às pequenas renúncias diárias. Era ela que o ajudava a dizer não às tentações imediatas para poder dizer sim ao longo prazo. Com o tempo, ele passou a carregar essa visão consigo para todos os lugares. Ela se tornou um filtro para todas as decisões que precisava tomar. Quando se via diante de um convite que não alinhava com sua nova identidade, ele se perguntava: isso me aproxima ou me afasta da minha visão? E essa pergunta o guiava. Também descobriu que não precisava explicar sua visão para todos. Alguns entenderiam, outros zombariam, muitos sequer perceberiam. Mas não importava. Porque a visão não é uma obrigação coletiva. É um chamado individual. E quanto mais a cultivava dentro de si, mais ela transbordava para fora. Até mesmo em sua forma de falar, de olhar para as pessoas, de enfrentar os desafios diários. Havia uma tranquilidade, uma certeza silenciosa que ninguém podia tirar. Um dia, alguém lhe perguntou o que o fazia levantar tão cedo todos os dias com tanto entusiasmo. Ele apenas sorriu,
porque não havia palavras suficientes para explicar. Só quem tem uma visão entende que não se trata de um objetivo qualquer, mas de um compromisso com algo maior que você mesmo. E foi nesse instante que ele percebeu o segredo por trás de todos aqueles que admira. Eles não eram apenas disciplinados, não eram apenas confiantes, eles eram visionários. Cada escolha que faziam era um tijolo colocado no caminho dessa visão. Cada obstáculo superado era mais uma prova de que o destino era real, mesmo que ainda invisível. E isso mudou completamente sua perspectiva sobre o tempo. Ele parou de viver na pressa, entendeu que grandes coisas levam tempo para amadurecer, que toda colheita precisa primeiro de um plantio paciente. E foi ali, no silêncio da sua visão, que ele sentiu uma paz que nunca havia conhecido antes. Porque não importava mais quanto tempo levaria. Ele já era dono de algo que ninguém podia roubar, a clareza de quem ele estava se tornando. E a cada dia, essa clareza lhe lembrava que a jornada valia a pena não só pelo destino, mas por quem ele precisava ser para chegar lá. Porque a visão não era apenas sobre conquistar algo externo. Era acima de tudo, sobre transformar-se por dentro, até que você finalmente se tornasse digno do próprio sonho. Com o tempo, ele começou a perceber que a clareza da visão trazia consigo um novo desafio: a necessidade de planejar. Não bastava mais apenas imaginar o futuro. Ele sabia exatamente onde queria chegar, mas agora precisava traduzir esse futuro em um caminho concreto. Foi aí que ele entendeu outra verdade dolorosa, mas libertadora: quem não tem um plano, já está planejando falhar. Ele começou a rever sua rotina, suas prioridades e seus hábitos com olhos críticos. Perguntava-se todos os dias: essa ação me aproxima ou me afasta do meu destino? E quanto mais fazia essa pergunta, mais ficava evidente o que precisava ser feito, e o que precisava ser eliminado. Era surpreendente como antes ele achava que apenas trabalhar duro bastava. Quantos anos havia desperdiçado correndo em círculos, ocupado, cansado, mas sem direção. Era como remar um barco furado. Muito esforço, nenhum progresso. E agora ele entendia que o que separa os sonhadores dos realizadores é justamente isso: um plano. Então comprou um caderno novo, sentou-se em silêncio numa tarde de domingo e começou a escrever. Primeiro, definiu metas claras, não apenas grandes, mas também pequenas, tangíveis, diárias. Depois, dividiu essas metas em etapas, atribuindo prazos realistas, mas desafiadores. Descobriu que nada fortalece mais a disciplina do que um plano bem traçado, porque um plano elimina as desculpas. Quando você sabe exatamente o que deve fazer hoje para que amanhã seja melhor, você não se permite perder tempo com distrações ou dúvidas. E esse plano não era estático. Ele aprendeu a ajustá-lo, a ser flexível, a entender que a vida pode mudar e os caminhos podem se desdobrar de formas inesperadas. Mas a cada desvio, ele sempre voltava a se perguntar: essa decisão me leva para mais perto ou para mais longe da minha visão? E a cada dia, mesmo com tropeços, ele avançava, porque já não precisava mais da motivação passageira para se levantar cedo e trabalhar nos seus objetivos. A disciplina do plano já estava enraizada. Esse processo também o fez enxergar outra coisa: não planejar é uma forma de covardia. É a escolha inconsciente de permanecer na zona de conforto. Porque planejar exige coragem. Exige olhar para os próprios defeitos, reconhecer as fraquezas, admitir que você ainda está longe do que pode ser. E ele não queria mais se esconder atrás de justificativas. Então, aos poucos, cada área da sua vida foi sendo realinhada com o plano: as finanças, a saúde, os relacionamentos, a carreira. Descobriu que nada era isolado, tudo estava interligado. Um progresso pequeno em uma área reforçava a confiança para crescer em outra. E quanto mais caminhava nesse caminho planejado, mais as pessoas ao redor notavam sua evolução. Alguns o admiravam em silêncio. Outros comentavam abertamente: o que você está fazendo de diferente? Você parece outra pessoa. E ele respondia apenas com um sorriso discreto, porque no fundo, sabia a diferença não estava só no que fazia, mas em como fazia. E tudo isso só era possível porque agora cada dia tinha propósito. Se você que ouve esta história agora, já sentiu esse desejo de tomar as rédeas da própria vida,
Comente abaixo o que hoje ainda te impede de fazer o seu plano. Porque colocar em palavras o que está preso dentro de você é o primeiro passo para transformar pensamento em ação. Afinal, todos temos dentro de nós a mesma possibilidade: traçar um caminho que leve da versão que somos hoje à versão que estamos destinados a ser. E tudo isso começa com coragem e um plano. Planejar foi, sem dúvida, um marco em sua jornada. Mas logo ele descobriu que planejar não era suficiente, porque um plano, por mais bem escrito que estivesse, continuava sendo apenas um pedaço de papel. A vida, como ele bem sabia, não respeita mapas. Os imprevistos chegavam, os obstáculos surgiam, as dúvidas inevitavelmente apareciam para testar sua convicção. E foi aí que ele entendeu que realmente separa os que vencem dos que desistem: a capacidade de decidir. Decidir rápido, decidir com firmeza, e depois sustentar essa decisão com coragem, mesmo quando tudo parece incerto. Ele percebeu que durante toda a sua vida fora condicionado a hesitar. Desde criança, ouvira que era melhor pensar 2 vezes, esperar o momento certo, ouvir mais opiniões, calcular cada risco. Mas agora, ao olhar para trás, via o quanto esse hábito de protelar lhe custara oportunidades. Porque a verdade é que decisões moldam destinos. Era como se cada escolha fosse uma encruzilhada invisível: virar à esquerda ou à direita, agir agora ou esperar, dizer sim ou dizer não. Ele começou a perceber que não decidir também era uma decisão, quase sempre, uma que o mantinha no mesmo lugar. E essa constatação o acordou. Ele começou a treinar a si mesmo para decidir com mais velocidade e confiança. Pequenas coisas no início: o que fazer primeiro no dia, o que comer no almoço, se aceitava ou não um convite. Percebeu que cada pequena decisão se tornava um tijolo a mais em sua identidade. Depois, vieram as decisões maiores: mudar de carreira, cortar vínculos com pessoas que não mais o apoiavam, investir tempo e dinheiro em algo novo, mesmo sem garantias. E quanto mais decidia, mais sentia crescer dentro de si uma força que nunca imaginara possuir. Uma sensação de autoridade sobre a própria vida, como se finalmente tivesse tomado as rédeas e dissesse ao mundo: eu comando o meu caminho. Claro que nem todas as decisões eram perfeitas. Algumas escolhas se mostraram erradas. Ele errou, falhou, precisou corrigir rotas. Mas isso não o enfraquecia. Ao contrário, errar o tornava mais ágil, mais sábio, mais pronto para a próxima escolha. Porque ele entendeu que hesitar por medo de errar é muito mais perigoso do que errar tentando. A vida não espera pelos indecisos. Oportunidades não batem eternamente à mesma porta. E sucesso não floresce onde reina a dúvida. Com o tempo, sua postura diante dos desafios mudou. Quando uma dificuldade surgia, ele não mais parava para pensar se era justo ou confortável. Ele apenas perguntava a si mesmo: isso me leva para mais perto ou mais longe da minha visão? E então decidia. Simples assim. E as pessoas ao seu redor começaram a notar. Era como se cada escolha dele tivesse peso. Como se sua convicção inspirasse outros a também tomarem decisões em suas próprias vidas. Porque nada é mais magnético do que alguém que sabe o que quer e age como se já fosse dono do próprio destino. Ele descobriu que o mundo respeita quem não hesita. As portas se abrem para quem chega com firmeza, mesmo que por dentro ainda exista medo. Porque coragem não é a ausência de medo, é a decisão de seguir em frente apesar dele. E essa mentalidade se estendeu para todas as áreas. Ele se tornou mais seletivo com o que aceitava, mais firme ao dizer não, mais audacioso ao dizer sim. Parou de pedir permissão para ser grande. Parou de esperar a aprovação dos outros para agir. E a cada nova decisão, a cada sim e a cada não, ele sentia que aquela identidade que escolhera lá atrás finalmente se tornava realidade. Ele não era mais um homem que sonhava em ser alguém diferente. Ele já era um homem de decisão, de coragem, de convicção. E assim, entendendo que o destino não pertence aos mais inteligentes, nem aos mais preparados, mas sim aos que decidem agir, ele se levantava a cada manhã com a certeza de que cada escolha era mais um passo para a vida que sempre foi dele por direito. Mesmo com sua nova postura firme e decidida, ele logo descobriu outra lição inevitável do caminho: nada grande nasce sem resistência. E a resistência veio,
como sempre vem para quem ousa sonhar alto e agir à altura. Não foram apenas obstáculos externos, dificuldades financeiras, portas fechadas, pessoas duvidando, circunstâncias imprevisíveis. O maior inimigo, descobriu ele, estava dentro de si. Era a dúvida. A dúvida tinha um jeito sorrateiro de aparecer justo quando ele mais precisava de força. Nos momentos em que as coisas não saíam como planejado, ela sussurrava: será que você é mesmo capaz? Será que não é só uma ilusão? Nos dias mais difíceis, ela parecia gritar: talvez você devesse desistir enquanto ainda dá tempo. E nessas horas, ele compreendeu que perseverança não era apenas continuar andando quando o caminho era fácil. Era continuar mesmo quando os ventos contrários o empurravam para trás, mesmo quando ninguém mais acreditava. Lembrou-se de histórias que ouvira desde criança, de inventores que falharam 1000 vezes antes de acertar, de líderes que caíram inúmeras vezes antes de alcançar a vitória, de visionários que foram ridicularizados antes de serem admirados. E começou a enxergar que todos eles tinham algo em comum: não era talento, nem sorte, nem contatos. Era persistência. Persistência inabalável. E foi assim que ele decidiu que acontecesse o que acontecesse, não iria recuar. Porque no fundo, já não se tratava apenas de chegar a algum lugar. Tratava-se de provar a si mesmo que nada, absolutamente nada, poderia quebrar seu espírito. Ele aprendeu a levantar-se mesmo depois das quedas mais duras. Não importa quantas vezes tivesse que recomeçar, ele recomeçaria. Cada derrota temporária era apenas isso, temporária, porque sua visão permanecia firme e sua vontade se fortalecia a cada fracasso. Os dias de cansaço vieram, é claro, dias em que parecia que nada progredia, dias em que se perguntava por que continuar, quando seria tão mais fácil parar. Mas foi justamente nesses dias que ele descobriu um poder novo dentro de si. Um poder silencioso, quase invisível, mas impossível de destruir. Era a força da resiliência. Ele percebeu que a verdadeira grandeza não está em nunca cair. Está em sempre levantar. E cada vez que se levantava, algo dentro dele mudava. Ele se tornava mais forte, mais sábio, mais preparado. Porque a jornada não apenas o levava em direção ao sucesso, ela o transformava na pessoa capaz de sustentá-lo. Com o tempo, as pessoas começaram a notar. Perguntavam como ele conseguia suportar tanto, como conseguia manter a fé, como não desistia mesmo quando parecia não haver saída. E ele respondia com um sorriso tranquilo, porque agora sabia: a persistência não era apenas uma estratégia. Era sua identidade. Já não precisava provar nada para ninguém, nem mesmo para si mesmo. Apenas continuava, um passo por vez, uma decisão por dia, um obstáculo superado de cada vez. E no fundo, sabia que cada cicatriz que carregava, cada noite mal dormida, cada lágrima que ninguém viu era o preço justo por um futuro que valeria cada segundo. Ele havia descoberto que a jornada mais difícil é justamente a que vale a pena. E que quem persiste, inevitavelmente chega lá. Porque nada, nenhuma dor, nenhum fracasso, nenhuma voz contrária, pode derrotar alguém que simplesmente se recusa a parar. Essa era agora sua verdade mais íntima. Nada e ninguém jamais o faria desistir do homem que ele escolheu se tornar. E assim, depois de tantas escolhas, quedas, decisões e recomeços, ele finalmente começou a perceber a beleza do que havia se tornado. Não era mais apenas um homem que buscava sucesso. Era um homem que personificava sucesso, não no sentido raso da palavra, medido por números ou aplausos, mas no sentido mais profundo, um ser humano que dominava sua mente, sustentava sua visão, decidia com coragem e se erguia com dignidade cada vez que a vida o testava. Ele olhava para trás e via a distância que havia percorrido. O homem inseguro e reativo do passado parecia uma memória distante, quase irreconhecível. Hoje, ele caminhava com outra postura, outra presença, e descobriu que o verdadeiro privilégio não era a recompensa material que a jornada lhe trouxera, mas a consciência de quem ele havia se tornado para conquistá-la. E então, algo inesperado aconteceu: ele deixou de olhar apenas para si. Começou a perceber as pessoas ao redor, aquelas que ainda estavam presas à dúvida,
aquelas que ainda hesitavam na hora de decidir, aquelas que sentiam medo de dar o primeiro passo. Ele olhava para elas e se via nelas. E foi aí que entendeu a missão maior de tudo aquilo: ajudar outros a se verem também. Ele estendeu a mão, ofereceu palavras de encorajamento, compartilhou suas cicatrizes e suas lições, não para parecer maior, mas para mostrar que todos podem se tornar maiores também. Percebeu que o maior legado não era a própria vitória, mas a capacidade de inspirar outros a buscarem a deles. A partir desse dia, ele começou a viver com um novo propósito. Não apenas perseguir sua visão, mas ser um farol para quem ainda estava perdido no nevoeiro. E é exatamente isso que eu quero que você entenda agora. Você que está ouvindo isso, e talvez tenha sentido cada palavra tocar algo dentro do seu peito. Você não está aqui por acaso. Essa mensagem não chegou até você por acidente. Há algo dentro de você que sabe que chegou a hora de mudar. Então respire fundo e tome essa decisão hoje, a de se tornar o protagonista da sua própria história. Carregue sua visão como uma bandeira. Decida com firmeza. Persista com coragem. Reergue-se quantas vezes for necessário. E nunca, jamais, subestime o impacto que você pode ter quando se torna quem você nasceu para ser. Se cada palavra que ouviu aqui hoje acendeu uma chama dentro de você, faça isso valer a pena. Curta este vídeo para que mais pessoas sintam essa mesma força. Comente aqui embaixo qual foi a parte que mais tocou você, porque colocar em palavras a sua transformação é o primeiro passo para torná-la real. E inscreva-se neste canal agora, porque essa jornada não termina aqui. Existem ainda muitas outras conversas que teremos, muitos outros passos que você pode dar rumo à sua melhor versão. E eu quero caminhar ao seu lado nessa estrada. Você merece se sentir privilegiado por estar aqui, porque o simples fato de ter buscado essa mensagem já prova que você é diferente. Já prova que você está pronto para algo maior. Então continue, porque a história mais bonita que você pode contar é aquela que ainda está por ser escrita. E ela começa exatamente agora.